2 Samuel capítulo 9. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Davi: ainda há alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Agora nós vamos estar lendo o versículo 6. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi Mefibosete, e ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, peço a Ti que fale ao nosso coração, que o Senhor me use, meu Deus, como um canal de bênção para o Teu povo nesta noite. Confesso que nada sei, nada posso, que eu dependo do Senhor, meu Deus. Que o Senhor cresça e apareça nesta noite, que eu diminua, para a glória e o louvor do Teu santo e glorioso nome. Irmãos, o Senhor nesta noite vem nos falando sobre Mefibosete, sobre restituição, sobre restauração. E nessa noite nós vamos entender quem foi Mefibosete, o que aconteceu na vida de Mefibosete e como Mefibosete foi restituído tudo o que lhe era de direito. No livro de 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, a palavra do Senhor vem nos contando o início da história desta criança. O versículo 4 diz assim: e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho, aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram até Jezreel. E sua amo tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Ali começa a história desta criança. Com apenas 5 anos de idade, Mefibosete teve uma grande decepção, viveu uma grande tristeza na sua vida. Esta criança de apenas 5 anos de idade perdeu seu avô Saul, perdeu seu pai Jonatas, perdeu a sua família, perdeu o seu lar, perdeu tudo que ele tinha de mais valioso e precioso. Essa criança que era filho do príncipe Jonatas, filho do rei Saul, esta criança estava destinada ao reinado, estava destinado a ser um dia um rei, a governar aquele povo. Mas esta criança teve o seu destino mudado. Tudo o que ele sonhava, um dia ele viu ir por água abaixo. Imagine agora essa criança, se coloque no lugar desta criança. Se coloque no lugar de Mefibosete. Com 5 anos de idade ele perdeu os seus pais, perdeu seu avô, perdeu a sua casa. Só que não perdeu somente isso. Além dele perder tudo que ele amava, Mefibosete perdeu o movimento das pernas. Porque quando chegou a notícia ali no reino que o seu avô havia morrido, que o seu pai também havia morrido, a ama, ou melhor dizendo, para que você entenda, a babá, a mulher que cuidava de Mefibosete, preocupando-se com a vida daquela criança, lhe toma nos seus braços e começa a correr com aquela criança. Aquela criança de repente cai no chão, um descuido daquela mulher, aquela criança cai no chão. E aquela criança caindo no chão, irmãos, aquela criança perde o movimento das pernas. Aquela criança tem a sua infância mudada.
Uma criança que brincava juntamente com as outras crianças. Uma criança que tinha o movimento perfeito das suas pernas. Uma criança que corria, brincava com bola, brincava juntamente com seus colegas. Agora se vê sem seus pais, sem a sua família, rastejando pelo chão. Imagine a tristeza dessa criança. Quantos traumas esta criança não sofreu? Talvez eu esteja falando com vidas aqui nesta noite que sofreram traumas ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada, ou até mesmo na sua infância. Talvez teve uma infância conturbada, teve uma infância de decepções, de traumas psicológicos que até hoje te aflige, até hoje te traz tristeza quando você recorda dessas situações, até hoje te machuca, até hoje você se lamenta, até hoje você chora quando você lembra de decepções que você sofreu, talvez um trauma, uma decepção, algo dentro da sua casa, algo que você sofreu pelos seus pais, algo que você sofreu no seu trabalho, algo que você sofreu no seu colégio, na sua vida sentimental, na sua vida material, na sua vida profissional, decepção que você não consegue esquecer, está cravado no seu coração. Isso muitas vezes te atrapalha, isso muitas vezes te impede de você viver uma vida normal, porque quando você lembra dessa situação, essa situação causa em você um bloqueio. Agora imagina essa criança, perdeu tudo que lhe era de direito, perdeu seus sonhos, sonhava um dia talvez em reinar, sonhava talvez um dia ter uma família, ter um lar, sonhou um dia estar ao lado dos seus filhos, estar ao lado dos seus pais, crescer na educação, crescer ali nos princípios da sua família, mas teve a sua história mudada, teve a sua vida transformada, teve seus sonhos frustrados. Talvez você teve os seus sonhos frustrados um dia, talvez um dia frustraram os seus sonhos, um dia talvez você tomou uma decisão e você se arrepende até hoje dessa decisão que você tomou, porque não foi debaixo da direção de Deus. Você talvez gostaria de voltar atrás e fazer tudo de novo, mas não é possível você retornar, mas é possível você começar de novo uma nova história. Voltar ao passado e apagar o que aconteceu não é possível, mas é possível o Senhor fazer com que você lembre dessa situação e essa situação não trazer mais tristeza ao seu coração. É possível você recordar dessa situação e essa situação não trazer mais lágrimas aos seus olhos. Basta você lançar no Senhor esta sua necessidade. Um dia, Davi fez um pacto com Jonatas, prometeu-lhe um apoio, prometeu um dia, se fosse necessário, a sua família um dia precisasse, tanto a de Davi como de Jonatas, um dia precisasse de ajuda, um ou outro estaria disposto a ajudar. Fizeram um pacto, uma promessa um para o outro. Davi, eu te prometo, se um dia sua família precisar, eu vou te ajudar. Se um dia, Jonatas, a sua família precisar, eu vou te ajudar. Fizeram um pacto. Mas os anos se passaram. Os anos se passaram e aquela criança ficou esquecida em Lodebar. Aquela criança, aquele jovem agora adulto, um homem que teve toda a sua infância atrapalhada, aquela criança que rastejava no chão,
porque naquela época não tinha cadeira de rodas, então aquela criança se locomovia se arrastando o seu corpo pelos chãos. Imagine como era a mente, como estava a mente de Mefibosete. Meu irmão, minha irmã, o que te aflige? Quais são os seus traumas? O Senhor nesta noite, Ele quer que você traga na sua memória, não para isso te trazer dor, porque Ele quer sarar as tuas feridas. O Senhor nesta noite, Ele quer passar um bálsamo nesses traumas, nessas feridas que não foram cicatrizadas, estão abertas. A cicatriz no nosso corpo que nós olhamos, lembramos que um dia nos ferimos, um dia nos machucamos, mas não sentimos mais dor, cicatrizou, mas talvez você está com feridas abertas até hoje. Isso te impede você de progredir, te impede você de crescer espiritualmente. Você sempre, quando vai tomar uma decisão, você pensa, mas se acontecer de novo, e se não der certo, e se fizessem isso comigo de novo, e se rirem de mim de novo? Você se sente incapaz porque um dia não confiaram em ti, um dia riram de você, um dia fizeram algo contra a sua vida e trouxe tristeza ao seu coração. Talvez isso tenha atrapalhado o seu casamento, a sua convivência com o seu esposo, com a sua esposa, porque esse trauma está na sua mente. Talvez hoje você tenha dificuldade até de dizer um eu te amo, porque um dia você disse eu te amo e foi decepcionado, foi decepcionada. Hoje você tem dificuldade de dar um carinho, porque um dia você não recebeu e você ficou com aquilo cravado na sua mente, no seu coração. Mas hoje o Senhor, Ele quer curar suas feridas, Ele quer te dar um novo coração. Agora aquele jovem, agora homem, estava esquecido. Lodebar significa terra do esquecimento, terra de tristeza e dor, local de sofrimento, de desprezo. Aquele homem, irmãos, além dele, ele morava de favor na casa de um homem que se chamava Marquir. Ele vivia naquela casa de favor. Não tinha nem onde morar, não tinha nem casa própria. Morava de favor, dependendo de alguém que o levasse no banheiro, alguém que o levasse do lado de fora para ele ver o sol, alguém que conversasse com ele. Olha a situação, olha quantos traumas aquele jovem não passou. Olha quantos traumas Mefibosete teve durante a sua vida. Agora, irmãos, lembre-se daquilo que você passou no início da sua vida. Lembre-se daquilo que trouxe, aquilo que ficou marcado, porque o Senhor, irmãos, nesta noite Ele quer fazer você não se esquecer, mas que você lembre-se, mas não sinta mais dores por isso. Em nome de Jesus. Irmãos, pode o homem se esquecer. Pode o homem se esquecer das promessas que um dia te fez, mas Deus não se esquece das promessas que um dia Ele fez na sua vida. Davi se esqueceu por um tempo da promessa que ele fez a Jonatas, e Mefibosete ficou esquecido em Lodebar, vivendo de favor. Só que um dia o rei Davi se lembrou da promessa. Deus tem o tempo certo, meu irmão, minha irmã. Não é na hora que você quer, mas é na hora que o Senhor Ele quer fazer na sua vida. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Na hora certa Deus se lembra e Deus faz e cumpre as promessas. Davi se lembrou daquela promessa. Havia um servo na casa de Davi, cujo nome era Ziba.
E Davi mandou chamar Ziba e lhe perguntou: Ziba, alguém da casa de Saul, de Jonatas, para que eu use com ele de beneficência, de misericórdia, de compaixão, por ainda alguém? Ziba pensou, ele se lembrou, ainda há um. Mas talvez ele pensou: larga ele para lá, é coxo. Tem um, é coxo de ambos os pés, seu nome é Mefibosete, está vivendo em Lodebar, vive na casa de um homem de favor. Presta atenção. Se o homem, Davi, sendo homem, cumpriu com a promessa, quanto mais o nosso Deus. Quanto mais o nosso Deus cumprirá com as promessas. Ele não te abandona, não te esquece, meu irmão. Não pensa não que Deus te esqueceu. Não pensa que Deus te abandonou. Não pensa que Deus não vê a sua necessidade. Não pensa que Deus não vê os seus traumas. Mas em nome de Jesus, que Deus vai fazer na sua vida é tão grande que vai superar todas essas feridas. Que Deus vai operar no seu lar, na sua família, meu irmão, minha irmã. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Só você que crê, glorifique e exalta o nome do Senhor. A glória da segunda casa, eu profetizo sobre a sua vida, será maior do que a primeira. Tu não se lembrarás mais dos sofrimentos. Tu não se lembrará mais dos traumas, das angústias, das tristezas que você passou durante a sua vida, porque o que Deus vai fazer na sua vida é maior. Além de restituir, Deus fará algo maior na sua vida. Deus quer nesta noite restituir os teus sonhos, projetos. Quantos sonhos que você não sonha mais? Quantos projetos que você já abandonou de lado, já riscou do papel? Mas nessa noite o Senhor diz: eu sou contigo. Este projeto foi eu que coloquei no seu coração. Este sonho foi eu que coloquei no seu coração. Eu vou realizar para te mostrar que eu sou Deus na sua vida. Deus vai realizar este sonho, meu irmão, minha irmã, que você tem no seu coração. Basta você confiar e crer nele. Basta você depositar nele toda a sua esperança, toda a sua fé. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado da minha vida e da sua vida. Cada detalhe ele tem cuidado. Basta você confiar nele. Muitas vezes o mar se levanta, muitas vezes o inferno se levanta, as ondas. Você está no barco. Muitas vezes começa a entrar água no barco, as ondas parece que vai naufragar o barco. Mas é necessário você olhar, irmãos, que Jesus está no barco. Ainda que pareça que ele não está te vendo, como os discípulos olharam e Jesus estava dormindo. Mas Jesus, sendo Deus, ele via tudo o que estava se passando. Só que os discípulos não creram, não confiaram. Jesus estava no barco e os discípulos temeram. Pouca fé. Jesus disse para ele: homens de pequena fé, até quando estarei convosco? O Senhor estava com ele, irmãos. Creia, Deus está nesse barco. Não vai naufragar. Ainda que balance para a direita e para a esquerda esse barco, Jesus está nesse barco. Não pula fora do barco. Permaneça no barco. Permaneça no barco. Irmãos, Davi disse: Ziba, vai buscar ele. Chegou o tempo de Deus na vida de Mefibosete. Está chegando o tempo de Deus na sua vida, meu irmão e minha irmã. Jovens, está chegando o tempo de Deus na sua vida. Está chegando o tempo da restituição, da restauração. Está chegando o tempo de Deus trazer de volta tudo aquilo que você perdeu quando você um dia saiu da presença dele, ou lá no mundo, quando você
ainda não tinha o conhecimento de Deus, o diabo veio e te tomou. Você perdeu, mas nesta noite o Senhor está trazendo de volta o que é teu de direito. Volte a sonhar, traga de volta os sonhos. Volte a sonhar, volte a projetar. Volte a fazer projetos, irmãos. Quem assinou esse projeto foi Deus. Quem assinou esse projeto na sua vida, quem colocou esse projeto no seu coração foi Deus. Aleluia, aleluia. Creia, confie, aguarde no Senhor, aguarde nele. Aguarde no Senhor, há tempo para tudo. Chegou o dia de Mefibosete. Nunca tinha recebido uma visita. Ninguém tinha nunca ido visitar ele. Vivia lá abandonado. Você se sente assim, abandonado? Por Deus, nunca será abandonado. Pode a família abandonar, mas Deus nunca te abandona. Tem o seu nome escrito nas palmas das suas mãos. Deus te conhece antes que fosses formado no ventre materno. Antes que fosse gerado, Deus já te conhecia. Todos os nossos dias já estão escritos. Volte a sonhar, irmãos. Chegou o dia. Imagina agora Mefibosete. Batem na porta. Quem será que está chamando? Ninguém nunca veio me chamar. Imagine agora como estava o coração de Mefibosete. Mas ninguém nunca me fez uma visita, eu perdi os meus familiares todos. Imagine agora a expectativa. Quem será? Ei, Mefibosete, é para você, estão gritando o seu nome lá fora. Meu Deus, imagina a alegria daquele homem. Vieram fazer uma visita para mim. Meu Deus. Deus nunca te esquece, não. Deus nunca te esquece. O homem se lembrou de Mefibosete. E Deus tem um poder, irmão, de se esquecer. Ele tem. Mas Ele tem o poder de lembrar quando Ele quiser lembrar. Deus se lembrou de Ana, fez a promessa, a Bíblia diz, Deus se lembrou de Ana. Deus está se lembrando de ti nessa noite. Não quero dizer que Ele se esqueça, mas se Ele quiser se esquecer, Ele se esquece, Ele é Deus. E Ele fala, agora eu quero lembrar. Aí Ele lembra, Ele é Deus. Mefibosete. E Mefibosete, será que eu escutei bem? Está me chamando? Mefibosete abre a porta. Eu vim te buscar. Eu vim te buscar. O rei mandou te chamar. O rei? Meu Deus. Espera aí então que eu vou me arrumar. Mefibosete coloca a melhor roupa que ele tinha e vai para a presença do rei. Chega no palácio. Meu Deus. A hora do encontro, a hora da restituição, a hora da restauração. Chegou o dia, meu irmão, minha irmã, o dia de Deus enxugar toda a sua lágrima, o dia de Deus restaurar os teus sonhos, cicatrizar as feridas. Como eu já disse, o que Deus irá fazer na sua vida, se você crer, toma posse, irmão. Se você crer, toma posse, que eu já tomei posse da minha vitória aqui nessa noite. Ele tomou posse. Ei, Mefibosete. Mas espera aí. Quem sou eu, rei? Um passo de um cão morto. Para Mefibosete dizer isso, irmão. Porque ele se sentia muito mal. Se sentia péssimo, se sentia desprezado, abandonado.
Se você vê um cão morto na rua, você vai dar alguma ideia? Mefibosete disse: quem sou eu? Um passo de um cão morto. Muitas vezes nos sentimos assim. Quem sou eu, Deus? Quem é um homem para que te lembres? Quem somos nós, irmãos? Imagem e semelhança do Altíssimo, criados para a glória e o louvor do seu nome. Mefibosete disse: ei, rei, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Por que você se lembrou de mim? E Mefibosete: eu sou fiel para cumprir com as promessas. E Deus está te dizendo nessa noite, Mefibosetes, Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir com todas as promessas que um dia Ele te fez. Deus é fiel. Davi disse a Mefibosete: ei, Mefibosete, lhe darei tudo que é teu de direito. Todas as terras de teu pai te restituirei. Tem mais. Tá vendo como é que Deus tem sempre mais? Tem mais. Tu comerás de contínuo comigo na minha mesa. Restaurou. Só que você está pensando numa restauração aí, não tá? Só que vai ser maior. Vai ser maior a restauração que Deus tem na sua vida, meu irmão. Glorifica a Deus. Vai ser maior a restauração. Vai ser maior. Mefibosete, se preocupa não. Vai ser tudo na mão. Tem servos e servas para te servir à vontade. Tu comerás comigo. Serás como meu filho. Um dos meus. Tu és filho de Deus, meu irmão. Você tem pai. Você tem um pai nos céus que te ama. Ele te ama. Te amou tanto que um dia deu seu filho. Te amou tanto, mas tanto, que um dia enviou seu filho ao mundo para morrer por nós. Quem pode explicar esse amor? É inexplicável. É inexplicável, sendo nós pecadores. Ele nos amou primeiro. É assim que Deus vai fazer na sua vida. Vai restaurar os teus sonhos. Pode tomar posse nesta noite, pode voltar a sonhar, pode voltar atrás à tona os projetos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Mefibosete foi restaurado, irmãos. Os teus sonhos, planos. E Mefibosete não se lembrou mais do que ficou para o passado, porque foi grande a restauração na vida dele. Aquelas tristezas, traumas da infância, o Senhor passou um bálsamo. E Deus hoje está passando um bálsamo nessa ferida. Deus quer que você libere o perdão também. É necessário. Te feriram um dia, te machucaram. José um dia foi desprezado pela sua própria família, pelos seus próprios irmãos. Um dia os seus irmãos lhe venderam, lhe trocaram, só porque ele era um sonhador. Só que um dia Deus exaltou a José. E um dia ele esteve face a face com seus irmãos. Sabe o que ele fez? Ei, meus irmãos, não se pese os seus corações. Não se entristeçam pelo que vocês fizeram a mim um dia, não. Foi tudo projeto de Deus. Foi tudo projeto de Deus. Me dá um abraço. Ele chorou junto com seus irmãos. Sabe o que ele fez, irmãos? Antes que a fome chegasse ao Egito, sabe que Deus deu para ele um filho.
Sabe o nome do filho dele? Manassés. Porque Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Que Deus dá, irmãos, supera tudo que um dia você sofreu. Manassés e Efraim substituíram todas as dores que José teve, abandonado pelos seus próprios irmãos, vendido, foi escravo, foi parar na prisão, foi jogado na cova. Um detalhe, irmãos, quando você se sentir na cova, olhe para o alto, sempre olhe para o alto. Automaticamente, quando você está na cova, você não fica olhando para baixo, você olha para o alto e vê que tem um Deus. Aí dá uma esperança, aí dá uma luz que brilha. Ei, Deus deu a José, a Manassés, ele colocou o nome, porque Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. É assim que Deus faz, irmãos. Quando Ele vem com a exaltação, quando Ele vem com a restituição, supera todas as feridas, supera todo o sofrimento. Toma posse nesta noite. Sabe o que Deus está fazendo gerar em você nesta noite? Um Manassés. Vai nascer, já nasceu. Nasceu Manassés. Nasceu nesta noite. Volte a sonhar. Volte. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.